Vamos fazer a nossa oração, a nossa meditação costumeira, não é? E tudo que aconteceu aqui nesta noite está bem ligado ao tema que nós vamos falar hoje. Então, nós vamos poder explicar melhor tudo isso. E neste momento agora, vamos fazer aquela nossa meditação costumeira, aquela oração onde nós nos entregamos nas mãos de Jesus, pedindo a Ele que nos abençoe, que nos ilumine nesta noite, nos traga a paciência e a calma para superar as dificuldades que nós passamos. Então, Pai, te agradecemos por tudo que nos proporcionará nesta noite. O seu amor, o seu carinho e a tua luz. Então, vou fazer a leitura do Evangelho agora, o item 15 do capítulo 11, que nós vamos tratar ele com todo o carinho que ele merece. É uma mensagem de Lamennais, em Paris, em 1862. Então nos diz assim: um homem está em perigo de morte. Para salvá-lo, é preciso expor a vida. Mas sabe-se que esse homem é infeliz e que, se ele escapar, poderá cometer novos crimes. Deve-se, malgrado isso, se expor para salvá-lo? Esta é uma questão muito grave e que pode se apresentar naturalmente ao espírito. Responderei segundo meu adiantamento moral, uma vez que se trata de saber se deve expor a própria vida por um malfeitor. O devotamento é cego, socorre-se o inimigo, deve-se socorrer o inimigo da sociedade. Numa palavra, um malfeitor. Credes que é somente a morte que se vai arrancar esse infeliz? É talvez a toda a sua vida passada. Por que pensai nisso? Nesses rápidos instantes que lhe arrebatam os últimos minutos da vida? O homem perdido volve sobre sua vida passada, ou antes ela se ergue diante dele. A morte, talvez, chegue muito cedo para ele. A reencarnação poderá ser terrível. Lançai-vos, pois, homens, vós a quem a ciência espírita esclareceu, lançai-vos, arrancai-o a sua condenação. E então, talvez esse homem que morreria vos insultando, se atirará em vossos braços. Todavia, não é preciso perguntar-vos se os fareis ou não, mas ide em seu socorro, porque salvando-o, obedeceis a esta voz do coração que vos diz: podes salvá-lo, salva-o. Muito bem. Está aí, né? A forma da gente conceder o perdão, não é verdade? É o caminho. Então, passaria a palavra agora ao nosso Davidson. Davidson, uma explicação rápida para nós, por favor. Tá. A caridade, olha, a caridade perante o malfeitor traz 3 pontos importantes. Vamos lá, vamos refletir. Primeiro, a coragem. Ela entra de alguma forma, mas o mais importante é a caridade e o perdão. E sempre lembrando que o amor é a caridade em movimento. E também é o perdão em movimento. Isso que nós temos que ter em mente. Se nós somos irmãos, nós temos responsabilidades uns com os outros. Maior do que a gente imagina. Tem gente que ouve isso, mas não dá o devido moral. Tem que mergulhar nessa linha de pensamento
nós costumamos ser severos no julgamento com o outro, indulgente conosco mesmo. Pegamos leve conosco, mas se um ente querido nosso é o criminoso, um filho, uma mãe, isso é muito comum em algumas regiões, não só em regiões, temos também aí a tendência de pegar leve. Por quê? Por que 2 pesos e 2 medidas? Dizemos geralmente quando é um parente, não é bem assim, enfim, né? E em resumo, nós acabamos sendo parciais e injustos. Se é para amar o próximo, é para amar o próximo. A gente percebe que não há uma classificação em relação ao próximo. Próximo número 1, número 2, número 3, próximo X, Y. Não há discriminação. Está bem claro na Bíblia. Se o próximo se aproxima de você, não é por acaso. Não é. Tem a ver com você, sim. As pessoas acham que está tudo solto, aleatório, e o aleatório predomina. Não. Quem construiu esse planeta Terra, que começou há 4,6 bilhões de anos, pensou em tudo. Em tudo. Nós não temos noção mínima. Não é porque não cabe na nossa cabeça que não seja verdade. Não cabe na minha cabeça. Abre a mente, irmão. Até hoje, tem gente que não acredita que o homem esteve na Lua. Como espírita, vem a primeira hipótese. Será que em vidas anteriores eu fui um malfeitor e alguém me salvou, mais ou menos uma circunstância dessa? E depois, lá na erraticidade, eu pedi, falei, olha, eu estou em débito, eu gostaria que vocês provocassem o mesmo. Eu, junto ao meu malfeitor, inclusive o malfeitor junto à minha família, eu salvá-lo. Eu peço na erraticidade, cheio de entusiasmo. Vocês me entendem bem, erraticidade é o intervalo entre uma encarnação e outra. E aí eu peço com entusiasmo, chego aqui, cadê o amor, a caridade, o perdão? Como espírita, nós sabemos que a morte não existe, e se não salvar o malfeitor, estou aqui trabalhando com hipótese, terei gerado possivelmente um inimigo aí da pesada. Detalhe importante, ele estará no invisível. E no invisível ele tem mais liberdade. E se é um espírito com poucas reencarnações, ele gera isso, contrário de amor, ele gera muitos sentimentos nada positivos. Enquanto ele encarnado, os limites são maiores para a prática da ausência do bem e do mal. Deixá-lo de salvá-lo, perde-se uma grande oportunidade divina e gera um novo débito, pois você se torna também um criminoso. Sim, leve ou médio, se torna. Por quê? Você julgou e infringiu uma lei de Deus que é amar o próximo. Sim, você se torna criminoso. É um crime, de alguma forma é. Você está infringindo uma lei. Pega lá a definição de crime. Crime é tudo que infringe uma lei, é a lei de Deus. Não, mas perante os homens eu estou bem na foto. Sim, mas a lei dos homens está evoluindo lentamente. Lembra? A evolução coletiva é lenta. Já a evolução individual é opcional. Então, perante a lei de Deus, você acaba cometendo um crime, irmão, de não salvar o criminoso. Olha, dá para perceber as interconexões. Somos irmãos. Em resumo, não ocorre o tal do amor incondicional, que a gente, nessas 170 reencarnações aproximadas, nós já ouvimos muito falar, num dado momento, não em todas, em um dado momento, amor incondicional. E a hora que surge uma oportunidade, você joga para o ar e perde a oportunidade de praticar o amor incondicional. Perde a oportunidade. Irmão, tantas oportunidades na vida, é aquele que perde, vive lamentando, minha vida não dá certo, aquela choradeira, que não parece que é um cristão, porque não vivencia o cristão como deveria. Portanto, uma oportunidade que Deus lhe deu, pois um caso como este, na realidade, é um privilégio, pois se trata, na minha opinião, de um
o último estágio do capítulo aqui que nós estamos estudando, amar o próximo como a ti mesmo. Olha, você consegue fazer isso, irmão, você vai para a quarta dimensão. Você vai, eu não estou dizendo que vá, depende aí da tua caderneta de poupança divina. Mas é um ato fora do comum. Você é provado numa situação dessa de uma forma comum. E bem como uma situação como essa passa a servir de exemplo para os espíritos inferiores, não gosto de usar muito o termo inferiores, involuídos, que não evoluíram ainda, involuídos, que estão junto com aquele irmãozinho. O criminoso tem lá os irmãozinhos que estão acompanhando. Lembra do filme Ghost, quando aquele bandidão desencarna? Então aqueles irmãozinhos e leva ele lá para... Só Deus sabe para onde, né? Então, veja bem, voltando para cá. Serve de exemplo não só para o criminoso encarnado, para os criminosos desencarnados que estão acompanhando. Portanto, oportunidade riquíssima dentro do projeto de Jesus de praticar a irmandade, o amor ao próximo. Quando a gente aceita essa lei da reencarnação, é uma possibilidade de corrigir erros cometidos que nós temos, ressarcir prejuízos provocados. Não podemos fazer aí uma análise superficial perante o criminoso, que ele está na mesma situação que nós. Temos que considerar que muitos cometem crimes porque não travaram contato ainda com o bem, com as leis de Deus. Eles agem dentro de uma ignorância, porque se tivesse conhecimento, não fariam, não tomariam atitudes não positivas. Eu lembro de uma moça que eu conheci em São Paulo, promotora de vendas, que ela comentou que para visitar a mãe dela, ela tem que pedir licença para o tráfico, senão não entra na casa da mãe dela. Aí eu fiquei imaginando se eu nascesse lá naquele bairro, dominado pelo tráfico, e aí o tráfico, eu ali com 8, 9 anos de idade, 10, 11, falou, você vai ter que ser aviãozinho, vai ter que levar drogas, porque aí você não é preso, morou, você vai ter que levar. Se você não levar, nós vamos acabar com a tua família. Então você está naquele meio. Não é fácil, irmão. Não é fácil, muitas vezes não é fácil. Eu não quero mergulhar nessa análise, que o tempo é bem curto nosso aqui. Mas veja o exemplo do Paulo, o apóstolo Paulo. Perseguia e dizimava os cristãos. Ele estava bem na foto nas leis romanas, dizimava crianças, inclusive. Portanto, ele era um cumpridor de lei, da lei romana, do Império Romano. Porém, perante a Deus, naquele dado momento, era um criminoso. Tanto é que ele muda o nome de Saulo para Paulo para se designar. Paulo significa insignificante. E ele se converte ao cristianismo e se torna o maior disseminador de Cristo. Por isso, o mal não existe, é sinal de ignorância. E Paulo, Paulo, grande apóstolo. Então nós temos que olhar esse exemplo. Paulo, portanto, foi um criminoso. Nós, se infringimos uma pequena ou média ou grande lei, nós somos criminosos. Se o malfeitor teve a oportunidade de reencarnar como malfeitor, é porque é o que ele sabe fazer, é o estágio que ele se encontra. Ninguém consegue ser o que não é. E no projeto de Jesus, esse irmãozinho não vai escapar, não, essa ovelha. Ele vai ser, sim, evangelizado. Tanto Jesus quanto Deus não falham no projeto de educação, cura e libertação. Portanto, a gente tem que refletir dessa forma. E se fosse o contrário? Eu estou ali, eu sou um grande criminoso, e estou ali numa situação dependendo de um camarada para me salvar, ele me conhece. Se fosse o contrário, você não gostaria de ser salvo? Eu gostaria, lógico. Então, quando é com outro, a gente acaba sendo um pouquinho mais rigoroso, conforme nós já comentamos. Também nós temos que considerar, por estarmos aqui em um planeta de prova e expiação, significa que temos de expiar e ser provados. Então, o tempo todo, são situações maravilhosas. Como nós acabamos de passar aqui, maravilhosas. Significa que nós estamos no caminho do bem, essa situação. Me deixa até muito feliz. Opa, peraí, o projeto está caminhando com muita consistência. Significa que só de estar aqui, comprova, estarmos aqui nesse planeta, que nós fizemos algo de errado lá atrás. Isso me faz lembrar, olha bem, hein, eu estou viajando aqui, não que me faz lembrar, mas o tal de Lúcio, imperador romano, que ele já naquela época utilizava a delação premiada. E o que ele fez com 4.000 adversários políticos? A gente nem imagina. Ele decapitou os 4.000 adversários políticos perante o Senado.
Dá para imaginar a cena? Agora, vou imaginar Lúcio quando ele foi para o plano espiritual. Quanta cobrança às vozes. Sinceramente, esse irmãozinho era uma outra época, não tinha nem psicológico. Mas, no projeto de Deus, a misericórdia, ele vai tendo reencarnações, vai pagando, ele tem que resgatar tudo isso. E aí nós temos que olhar para ele como irmão. Não é fácil, mas temos que aprender a olhar. E, em resumo, o criminoso é um ser humano, que é bem diferente, por favor, do escorpião, aí do mundo animal, que estou chamando mundo animal, que tem como natureza sempre picar, que aí não dá para confiar, né? Bem como quem agride, por outro lado, quem cobra, no fundo está pedindo amor. Todos os agressores estão pedindo amor. Não sabemos aí o passado do Lúcio em vidas anteriores, se foi abusado, enfim, não sabemos de onde ele veio. E não estou aqui para mergulhar nesse sentido. Mas umas atitudes nesse sentido é carência de amor. E nós temos que ter consciência disso. E se a gente mergulhar nos porquês vão perceber, a gente vai perceber que teve uma carência enorme na vida particular dele. Temos que ter consciência também que o outro, como filho de Deus, o outro criminoso que está ali, ele tem uma centelha de amor dentro dele, como todos nós. E pode ocorrer ali um grande despertamento. Aquele pesquisador Maslow, ele comenta em pico do despertar. Pico é o termo que ele usa, que é um salto quântico. E isso pode ocorrer. Ele é um irmão, talvez, lógico, com menos reencarnações, eu estou sendo até repetitivo, menos reencarnações, que não tem ainda um amplo conhecimento, não foi curado nem libertado, está ali preso mentalmente. E aí um amigo contou para mim recentemente, as devidas proporções, né, que um morador de rua abordou ele, e ele perguntou, um rapaz novo, mais aí tinha mais de quase 40 anos, ele perguntou para o rapaz, olha, uma pergunta, eu vou te arrumar um trocado, mas por que você não trabalha? E esse rapaz falou, olha, eu não vou citar o nome da cidade, porque isso acaba rolando no Face, e é até constrangedor talvez, né? O rapaz está aqui em Bauru. Ele falou, olha, eu morava numa cidade praiana, e eu tinha o hábito de assaltar. Esse amigo meu não questionou, viu, por que ele assaltava. E ele virou para esse amigo meu e falou, olha, mas eu consegui algo, fiquei preso, aprendi muito e tive que mudar de cidade. Mudei de cidade e mostrou os braços, ele comentou que mostrou os braços, cheio de tatuagem, aquela coisa toda, e virou para ele e falou, olha que interessante. Falou, mas eu consegui algo. Há 10 anos que eu não assalto, que eu não roubo. E esse amigo meu virou para ele e falou, cara, você é um vencedor. Você é um vencedor. Aí esse morador de rua olhou para ele, morador de rua, olhou e falou, eu um vencedor? Sim. E eu percebi ali que esse amigo meu provocou um despertamento. Falou, pô, você conseguiu vencer a si mesmo uma tendência. Olha que coisa linda. E ele comentando comigo, eu falei, puxa, eu tenho que contar esse exemplo. Calhou no mesmo período que nós estamos fazendo uma sincronicidade, fazendo esse estudo. Então, olha bem, nós podemos estar, e essa é a expectativa de Jesus perante o espírita. Isso sim é uma caridade, despertar outras pessoas. E aí, bem rapidamente, eu fico imaginando um médico, sabe aquele médico meia boca, que ele fez medicina só para ganhar dinheiro, e o bichinho faz lá aquele juramento na formatura, salvar pessoas. Eu estou aqui pegando uma grande fatia. Tem muita gente que entrou para ser médico para ganhar dinheiro. E não bota amor na coisa. E ali cai um criminoso na mão dele, que levou um tiro. E ele sabe que o cara é perigoso. Eu fico pensando no lugar dele. Né? Um médico fora do lugar, numa uma situação. E aí, inclusive, as leis de Deus, como amar o próximo numa situação dessa, né? Esse camarada que está no lugar errado, no momento errado, está tudo errado. Acaba gerando aí um débito danado, vira um criminoso, o que deve ter de médicos criminosos que buscaram funções rentáveis, eu quero me tornar rico, aquela coisa toda é incrível, isso no planeta todo. Estou aqui imaginando situações. Mas é interessante, mesmo que o criminoso não se transforme totalmente, mas perante um ato de amor, de ter sido salvo, uma semente foi plantada nele.
nele e nos seus companheiros obsessores. Penso que não ocorra uma transformação grande. Eu fico pensando sempre dessa forma, porque tudo vai contribuindo para melhorar. E, ao mesmo tempo, vamos sair um pouquinho do individual. Tem alguns estados americanos que é lei a pena de morte. Bom, Oriente Médio, tem vários países também. São países que adquiram um karma coletivo. Como a Argentina, que adotou o aborto. É um crime. A Argentina hoje é um país criminoso. É um crime. O que se mata de criança, eu peguei o número lá em aborto, é uma coisa assustadora. Então, vejam bem, nós temos muitos criminosos aí, e o planeta vai gerando criminosos, é uma coisa bárbara. Portanto, eu não tenho dúvida, vai ter um exílio grande no planeta Terra. Exílio grande. A pandemia foi só uma degustação, na minha opinião, hein? Quem sou eu? Mas eu fico imaginando, porque nós estamos caminhando para a regeneração, essa turma não vai poder ficar aqui. Não vai poder ficar aqui, jamais. Vai para um planeta mais primitivo. Né? E tem falas populares que dizem: pau que nasce torto, morre torto. Não tem sentido. Mas também tem aquela outra fala positiva. Água em pedra dura, tanto bate até que fura. Vamos pegar um outro exemplo. Emanuel foi senador em Roma, esteve com Jesus. Na época ele era um malfeitor, minto, ele era um benfeitor perante Roma. Estava cumprindo a lei. Mas nas leis divinas de Deus, o nosso Emanuel, mentor do nosso Chico, e que já reencarnou aqui no Brasil, na Pátria do Evangelho, para ser político, está aí com 20 anos. E conhece de política. Imagina, foi senador no Império Romano. Já pensou? Antes, olha, estava lá, olha. Ele vem acompanhando, é um estudioso de política. E o Brasil precisa. Eu percebo muita gente do bem entrando nessas eleições. Nós temos que agradecer na Pátria do Evangelho. Tem o toque de Deus, de Ismael. Hoje, nós sabemos que Emanuel está aí. Um espírito elevadíssimo. Por que eu estou falando tudo isso? Porque todos nós vamos ter misericórdia, já estamos tendo, nós como espíritas, inclusive, porque nós somos relutantes, rebeldes em vidas anteriores. Nós espíritas agora, que estamos aqui nessa vida, como dizer, são os ex-rebeldes, relutantes, são últimas chances dadas aí para nós. E aí, se todos esses irmãos que nós comentamos tiveram misericórdia, por que eu não posso ser misericordioso também? Eu devo isso perante a Deus, a Jesus, a Ismael aqui na Pátria do Evangelho. E aí fica uma dica: orar para os reeducandos, os prisioneiros, mesmo que a gente não esteja numa situação, já é um passo. E aí eu pergunto, quem aí de nós ora para as penitenciárias, não só do Brasil, do mundo todo? Quem está fazendo isso está enquadrado nesse estudo que nós estamos fazendo. Está praticando, eu diria, o último estágio do amor incondicional. E na Bíblia está lá em outras palavras. Se você vê, está lá em outras palavras. Hein? Se você, eu me lembrei devido a um amigo evangélico que comentou comigo, está lá. Se você vê um inimigo indo para um abismo e não avisá-lo, o sangue dele será cobrado. Está na Bíblia. Tá? Eu lembro ele comentando comigo, portanto, fica aqui o recado. Lei da ação e reação, e no mínimo, nós orarmos para esses irmãozinhos que estão nas penitenciárias. Orarmos para eles. Que Deus abençoe a todos e que tenhamos uma extraordinária semana, com muita paz no coração, muita caridade, pelo menos uma caridade por dia, e agradecer se surgir um privilégio como esse. Você ter que salvar uma pessoa criminosa. Não importa aí o tamanho, médio, leve, não importa. E que assim seja. Que Deus abençoe a todos. Muito bom, Davidson. Muito obrigado. Passaria agora a gente fazer a nossa reflexão, receber o carinho das palavras carinhosas do Dr. Deolindo, para que a gente possa caminhar para o encerramento do nosso encontro desta noite, recebendo essas mensagens
de carinho e de amor que Dr. Deolindo tem para nós. Assim, na sequência, né, desse momento importante, onde, mais uma vez, Jesus prevalece no coração de todos, dando-nos sempre a oportunidade de podermos exercitarmos e entender aquele próximo da qual ainda se encontra enfermo, perturbado, onde podemos dizer que pura e simplesmente são instrumentos de organizações do mal, que puderam ali encontrar um espírito encarnado, mas zombeteiro, querendo assim pura e simplesmente perturbar o bem-estar do próximo. Então, mediante uma sequência bem disciplinada e com sentimentos sublimes, sem deixar com que o desequilíbrio viesse a tomar conta de cada um de vocês. Tivemos juntos a oportunidade de exercitarmos momentos esclarecedores. A estes que estão aqui participativos, dentro desses equipamentos de internet, como também muitos que estão a se ligar conosco nesse mundo espiritual, onde grandes ou enormes alto-falantes, como sempre em todas as nossas reuniões, são colocadas. E onde aumento a responsabilidade de cada um deste grupo, para que esta voz do amor e da caridade, designado por Jesus, adentre forte, rejubilante, todas essas colônias umbralinas, dos quais circundam este orbe terrestre, para que ali muitos necessitados possam despertarem-se para aquele momento de dormência da qual assim se encontra. E gradativamente, alguns deles a cada semana encontram a tua cura, a tua libertação. Esses grupos de resgatadores, da qual Jesus assim coordena, estão sempre a trabalhar com muito amor, aconchegando-os junto ao seu peito e levando-os para os hospitais dessas colônias espirituais, onde designamos prontos socorros espirituais, que estão aí espalhados por vários cantos deste planeta, abrigando a muitos
porque são necessitados de estarem ainda muito próximos de nós. Seres humanos que assim somos, ainda em tenro aperfeiçoamento moral e espiritual, repleto de energias animais que tende, assim, a ser oferecida, na maioria das vezes inconscientemente, para proporcionar o equilíbrio àqueles corpos perispirituais que se encontram degradados pelas mentes perturbadoras, das quais assim ainda predomina-se junto ao ser. Então, Pai amado, a Ti rogamos por todos, indistintamente. A todos deste grupo e a todos que nem imaginam que este grupo existe. Temos nós a certeza que o nosso Mestre estará assim a colocar a vossa mão curadora, proporcionando um reconforto, um bem-estar. A muitos a cura, a muitos o despertar desta verdade pura e limpa, que se chama amor. Amor divino. Amor múltiplo entre todos os seres, porque assim esta corrente se propagará de uma forma tão grandiosa que se tornará imbatível, porque em vez de degradar, estará apenas a acolher a todos que necessitados estão. Então assim, Pai, a Ti nós deixamos o nosso amor, para que assim fortaleça essa sua corrente maravilhosa de cura e de libertação. E que o Mestre amado Jesus estejais sempre presente no coração e no âmago de cada um de vocês. Obrigado. Nós que agradecemos as palavras de carinho, de amor a nós dirigidas. Somos gratos, muito gratos, por todo esse carinho que nos é apresentado. Que Jesus possa nos abençoar a todos. Eu gostaria de acrescentar que as vibrações, elas estão em todos os nossos corações. Todas as vibrações postadas no grupo estão sendo atendidas pela equipe médica da Casa Bezerra de Menezes. Cada um de nome postado está recebendo o amor e o carinho. Hoje deixarei de lê-las, mas elas estão em nossas mentes. Nós estamos doando amor e carinho a todos eles. Pediria que todos vocês também fizessem a mesma meditação, pedindo a interferência da espiritualidade em favor dos nossos entes queridos, né? Então, Pai, te agradecemos pela oportunidade que nos colocou nesta noite, por todo o amor e por todo o carinho que nos colocou e a experiência que nos concedeu, para que a gente possa melhorar o trabalho em Teu nome, aqui e a todos. Então, agradeço esta oportunidade com toda humildade que nós temos em nossos corações e
que nós possamos superar todas as dificuldades através deste fortalecimento que Jesus nos concede. Porque todos nós estamos superando as nossas dificuldades, trilhando caminhos de paz e de amor. E hoje aprendemos mais um ensinamento. Não temos condições de julgar ninguém, seja ele quem for. Esta é a grande mensagem que o nosso estudo de hoje nos traz. Não temos que julgar. Nós não somos ninguém para julgar. Né? Nós temos que doar amor, que é o que Jesus nos ensinou, é o que Jesus quer de nós. E assim, Pai, nós dirigimos aquela oração que nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia que nos dá hoje. Perdoa nossas ofensas, assim como perdoamos quem nos ofende. E não nos deixe cair em tentações. Livra-nos de todo o mal, do corpo e do espírito. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Que assim seja. Que todos possam receber esse grande amor que nos desce agora sobre todos nós. Que nossos lares sejam mais fortalecidos. E uma boa semana a todos. Que fiquem com Deus. Boa noite a todos.